Vamos direto à análise fisiopatológica da Taenia solium. O que impressiona logo de cara é o duplo potencial patogênico desse parasito. Dependendo exclusivamente de qual forma evolutiva entra no organismo humano, presenciamos o desenvolvimento de duas doenças completamente diferentes, sendo orquestradas com desfechos clínicos diametralmente opostos. O roteiro de hoje é rigoroso e estruturado. Passaremos pela taxonomia e morfologia, o duplo ciclo biológico, fisiopatologia da neurocisticercose, raciocínio farmacológico e fecharemos com um panorama epidemiológico global e, em seguida, no Brasil. Parte 1. Taxonomia e morfologia estrutural. Olhando para a arquitetura do verme adulto, o Scolex não é só uma cabeça passiva. Pense nele como uma âncora biomecânica de altíssima eficiência. Temos 4 ventosas musculares gerando intensa pressão negativa, trabalhando em conjunto com o rostelo que crava uma coroa dupla de ganchos quitinosos diretamente na mucosa do nosso intestino delgado. E qual é a consequência fisiológica dessa engenharia? Essa fixação mecânica brutal impede que o parasito seja arrastado pelas forças de cisalhamento do peristaltismo humano. É a causa primária que garante a persistência crônica da infecção intestinal. Agora, um detalhe anatômico fascinante: a Taenia solium não possui boca nem trato digestório algum. A biologia resolveu isso desenvolvendo um tegumento sincicial incrivelmente especializado, coberto por microtríqueas. O interessante é que essas microtríqueas funcionam quase como um espelho das nossas próprias microvilosidades intestinais. O objetivo aqui é garantir uma expansão exponencial da superfície de contato do verme com o meio. Assim, em vez de ter o trabalho de digerir o alimento, o parasito simplesmente sequestra os monômeros nutricionais que o hospedeiro já digeriu, absorvendo tudo direto do lúmen intestinal por difusão facilitada e transporte ativo. Quando avançamos para a forma de resistência, que é o ovo, o destaque estrutural é o embrióforo, e essa não é uma casca biológica comum, é um escudo físico-químico formidável feito de blocos de proteína muito semelhantes à queratina, todos unidos por uma matriz cimentante acelular. Na prática, essa barreira super resistente protege a oncosfera, que é o embrião lá dentro, contra a dessecação extrema e até contra desinfetantes químicos usados no dia a dia. É esse exato mecanismo de resistência que mantém o ovo viável e perigoso no ambiente por meses, apenas aguardando a ingestão. Parte 2. O duplo ciclo biológico. E aqui chegamos à bifurcação patogênica central. De um lado temos a teníase, ela acontece quando o ser humano atua como o hospedeiro definitivo, ingerindo cisticerco ainda vivo dentro da carne de porco mal cozida. O ácido gástrico reage, faz o escólix ivaginar e ele se fixa no intestino para crescer como verme adulto. Do outro lado, temos um cenário muito mais grave, a cisticercose. Nesse caso, a infecção ocorre por um acidente biológico de via fecal-oral, ingerindo o ovo propriamente dito. O ser humano passa a atuar como hospedeiro intermediário. O ovo é hidrolisado, a larva é liberada no trato digestivo e começa a invadir o sistema sanguíneo. Parte 3. Fisiopatologia e neurocisticercose. Vamos rastrear o trajeto milimétrico de invasão até o sistema nervoso central. A cascata começa com aquele embrióforo superresistente sofrendo hidrólise no baixo pH gástrico, o que acaba liberando a oncosfera. Livre, a oncosfera entra em ação, usando seus pequenos ganchos para perfurar ativamente o epitélio do nosso intestino. Assim que ela atravessa a submucosa, acessa o sistema venoso mesentérico e inicia uma verdadeira viagem por disseminação hematogênica até parar em órgãos-alvo de alta perfusão. Os destinos principais: músculos esqueléticos e o delicado parênquima cerebral, onde finalmente se incista, formando o cisticerqueiro. Mas como uma larva sobrevive incestada no cérebro sem ser bombardeada pelo sistema imune? O cisticerco ativamente secreta glicoproteínas imunossupressoras direto no tecido ao redor dele. Essas moléculas cortam o mal pela raiz, inibindo a cascata do complemento e travando a quimiotaxia linfocitária local. É como um manto de invisibilidade. O grande colapso fisiopatológico ocorre anos depois, quando o parasito começa a morrer e degenerar. Essa perda súbita do escudo imunomodulador desencadeia uma violenta inflamação perilesional. E é esse inchaço agudo no córtex cerebral que gera irritação elétrica, resultando nos temidos focos epileptogênicos e convulsões. Parte 4. Raciocínio farmacológico no tratamento. Conhecendo a lógica imunológica da doença, entramos na conduta terapêutica. Diante de um parasito ativo no cérebro, por que é considerado um erro gravíssimo administrar um antiparasitário como o albendazol sem antes entrar com altas doses de corticoides como a prednisona?
A resposta para isso é pura relação de causa e efeito celular. Se o cisticida for usado sozinho, ele destrói o cisticerco rapidamente. A interrupção imediata daquelas glicoproteínas imunossupressoras faz com que as células de defesa detectem todos os antígenos parasitários de uma só vez, montando um ataque devastador no local. Sem os corticosteroides atuando para frear essa cascata antes mesmo que ela comece, teríamos um edema cerebral secundário e agudo, muitas vezes fulminante. A lógica é: devemos primeiro blindar o ambiente intracraniano contra a nossa própria tempestade inflamatória, para só então induzir a morte medicamentosa da larva. Parte 5. Epidemiologia global da infecção. Ampliando nossa lente para a saúde pública, o peso biológico e social da Taenia solium não deve jamais ser subestimado. As estimativas atuais apontam que algo em torno de 50 milhões de pessoas convivam hoje infectadas pela forma larval do parasito. É uma sobrecarga colossal de saúde pública, encontrada primariamente em países em desenvolvimento, servindo como um espelho muito claro das deficiências básicas em infraestrutura de saneamento ambiental. Uma rápida olhada nos dados de regiões endêmicas mostra bem essa dimensão. A Organização Mundial da Saúde calcula cerca de 28 mil mortes anuais globalmente associadas ao ciclo complexo. Em focos na América Latina, como no Peru, a prevalência de neurocisticercose pode atingir impressionantes 37%. Na Zâmbia, a correlação entre o parasito e as convulsões ganha dados concretos. Quase 40% das pessoas diagnosticadas com epilepsia por lá testam positivo na sorologia da doença. E na China, modelos estimam que existam mais de 1.200.000 pessoas espalhando ativamente os ovos e retroalimentando o ciclo da infecção. E fechando na parte 6, epidemiologia no território brasileiro. O raio-x do Brasil revela uma endemicidade muito difusa, mas com polos alarmantes. No Paraná, exames tomográficos já mapearam prevalências focais passando dos 9%, convivendo com áreas onde 1 em cada 5 suínos também porta o cisticerco. No estado de Santa Catarina, a neurocisticercose figura repetidamente como causa central de epilepsia em pacientes hospitalizados. Caminhando pelo Sudeste, focos tradicionais como a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, registram taxas perto de 72 casos por 100 mil habitantes. E o Nordeste também é marcado. Hospitais em Barbalha, no Ceará, acusam 5% das tomografias cranianas detectando lesões parasitárias clássicas. Esse mapeamento inteiro converge para a realidade mais provocativa e contraintuitiva desse complexo. Voltemos aos conceitos iniciais. Biologicamente, o parasito depende de forma absoluta do intestino humano para alojar o verme adulto e dispersar os ovos no meio ambiente. O porco, na verdade, é apenas mais uma vítima intermediária, assim como nós na neurocisticercose. Isso significa que se o objetivo sanitário final é quebrar essa cadeia de vez, concentrar forças apenas na fiscalização da carne e do rebanho é tapar o sol com a peneira. O verdadeiro elo de sustentação dessa grave epidemia silenciosa é a pessoa portadora da tênise. A lógica biológica prova que tratar o animal ajuda, mas é só investigando, detectando e tratando ativamente o hospedeiro humano disseminador de ovos que chegaremos, um dia, perto da verdadeira erradicação do complexo tênise cisticercose.